Este vídeo é um tutorial da ferramenta Extranet Rights Logic, na qual os licenciados da NBC Universal podem carregar relatórios de royalties, enviar previsões e ver o status de suas contas. Este vídeo se concentrará na visualização de informações de faturas e no carregamento de relatórios de royalties. Caso deseje informações mais detalhadas sobre estes processos, consulte o Guia Prático da Extranet Rights Logic ou os folhetos detalhados de uma página única, todos localizados na guia Utilitários. Toda a documentação também pode ser encontrada em nosso portal de apoio de desenvolvimento de marcas da Universal em ubdsupport.nbcuni.com. Resumo financeiro. A guia Resumo Financeiro exibe informações sobre faturas para cada contrato que o licenciado tem com a NBC Universal. Você pode usar os menus suspensos no topo da tela para filtrar as informações exibidas por gerente de conta, entidade contratante ou número de contrato e, em seguida, selecionar Pesquisa. Na tabela abaixo, as linhas principais exibirão as informações básicas sobre o contrato, incluindo o nome do licenciado, número de contrato, gerente de conta, entidade contratante, período de licença, datas de início e fim de seu contrato, situação da transação, moeda da transação, resumo financeiro e relatório do cliente. Tanto o resumo financeiro quanto o relatório do cliente contêm a posição financeira geral dos contratos, exibida em diferentes formatos. Selecione a seta para a esquerda da linha principal para expandir e ver todas as faturas referentes a esse contrato. Cada linha representa uma fatura. Você pode consultar as faturas clicando no ícone de PDF em cada linha. Certifique-se de que seu bloqueador de pop-ups esteja desativado. Caso contrário, o PDF não será exibido. A coluna de números de fatura exibe o número da fatura. A coluna de datas de vencimento exibe a data final em que o pagamento da fatura deve ser feito à NBC Universal. A coluna de ajustes mostra todos os ajustes que foram feitos à fatura. A coluna de valor de tributos mostra todos os tributos aplicados à fatura. A coluna de caixa total aplicado refletirá os pagamentos feitos em relação à fatura até a data. Caso tenham sido efetuados pagamentos, o campo cheque/WT numeral mostrará todos os números de cheque ou números de transferência bancária aplicáveis. A coluna de crédito total aplicado mostra os créditos que foram aplicados à fatura. Por fim, o campo de valor devido irá mostrar o saldo restante na fatura. Para mais informações sobre os campos exibidos nas linhas das faturas, consulte o Guia Prático da Extranet localizado na guia Utilitários. Royalty. A guia Royalty exibe informações sobre relatórios de royalties previamente enviados, e é nela que você apresentará novos relatórios de royalties. Como na guia Resumo Financeiro, você pode usar os menus suspensos no topo da tela para filtrar as informações. A tabela abaixo elenca informações sobre royalties pertencentes a cada contrato. Cada linha principal apresenta as mesmas informações básicas sobre um contrato, incluindo o licenciado, o gerente de conta, a entidade contratante, o número de contrato, o período de licença e a moeda da transação. Certifique-se de que, ao enviar relatórios de royalties, eles sejam enviados em relação ao contrato correto. Para ver relatórios de royalties que já foram enviados em relação a um contrato, você precisará expandir a linha principal para revelar as linhas secundárias. Envio de relatórios de royalties. Para reportar vendas, comece baixando o modelo de royalties na guia Utilitários. Certifique-se de que o bloqueador de pop-ups esteja desativado. Em seguida, retorne à guia Royalty e expanda a linha principal do contrato para o qual você gostaria de apresentar um relatório de royalties clicando na seta à esquerda do contrato. Você pode expandir e recolher as linhas secundárias selecionando e desfazendo a seleção da seta. Quando a seta se expandir, surgirão duas linhas secundárias. A primeira linha tem um ícone com um sinal de mais, e nela está escrito Add New Record. Selecione essa linha. Uma nova linha secundária será criada e você irá selecionar o período do relatório sobre o qual você está reportando os royalties em período do relatório. Os campos de valor do relatório e status do envio se preencherão automaticamente após o envio do relatório de royalties. Não é necessário tomar nenhuma ação em relação a esses campos. Se não tiver realizado nenhuma venda no período do relatório,
você pode simplesmente marcar a caixa de opção na coluna Enviar zero e clicar em Salvar. Para continuar enviando um relatório de royalties não zerado, sob o modelo do arquivo, certifique-se de que o campo esteja definido como Default File Template. Você usará o modelo do relatório de royalties para preencher as informações sobre royalties referentes a um determinado período. Ao preencher uma declaração de royalties, existem orientações específicas que devem ser seguidas. Vamos ver um exemplo para entender como preenchê-la. Para as seguintes orientações, vamos assumir que você recebeu os direitos de pijamas de meninas de Despicable Me franchise no Canadá e na China. Em primeiro lugar, cada linha da declaração de royalties deve conter apenas um valor para cada coluna aplicável. Ao preencher assets, use um nome válido de sua comunicação com sua contraparte da NBC Universal. Se estiver licenciando uma franquia, ao preencher o campo Assets, digite o lançamento de cinema mais recente da franquia ou o título que contiver Franchise Asset no nome. Não insira um ativo de um lançamento de cinema anterior. Você só pode ter um ativo por linha em seu envio de declaração de royalties. Os licensed articles que você lançar também deverão corresponder em ortografia e terminologia à lista da NBC Universal, que pode ser encontrada em uma guia de seu arquivo de modelo de relatório de royalties. Por exemplo, certifique-se de usar Pajamas G, conforme aparece na lista de artigos licenciados. Não use Girls Pajamas. Como ativos, você pode ter apenas um artigo licenciado por linha em seu envio de relatório de royalties. Ao preencher o campo Territory, indique a região em que o produto foi vendido e não o país de origem do licenciado. A região usada deve estar de acordo com uma lista de regiões da lista da NBC Universal, que pode ser encontrada em uma guia de relatório de royalties. Além disso, só poderá haver uma região por linha em seu relatório de royalties. Por exemplo, se você for reportar royalties para pijamas de menina vendidos no Canadá e na China, os royalties das vendas de cada território deverão ser preenchidos em linhas diferentes. O tipo de channel que você inserir deverá corresponder à ortografia e terminologia contidas na lista da NBC Universal. Tente usar o valor Level 2, embora o valor Level 1 também seja aceitável. Por exemplo, se recebi acesso a todas as Club Stores, mas estou reportando vendas da Costco, devo me certificar de colocar Costco no campo Channel. Assim como os ativos, artigos licenciados e região, você só pode ter um canal por linha em seu envio de relatório de royalties. O rate type que você inserir deverá corresponder à ortografia e terminologia contidas na lista da NBC Universal. Assim como os ativos, artigos licenciados, região e canal, você só pode ter um tipo de taxa por linha em seu envio de relatório de royalties. Consulte a guia e instruções em seu modelo de royalties para saber mais sobre informações básicas e campos obrigatórios. Os valores de Reporting Period Start e Reporting Period End devem estar no formato mês, dia, ano. Estas datas devem corresponder ao período de relatório que você inseriu na guia Royalty. Lembre-se também de não adicionar nenhuma fórmula ou soma de colunas. Se seu contrato for baseado em vendas líquidas, insira o valor líquido na coluna Net Sales ou então apenas copie o valor de Gross Sales na coluna Net Sales. Em meu exemplo, vou definir incorretamente o artigo como Girls Pajamas de menina para demonstrar a funcionalidade mapeamento e deixar o Rate Type em branco para demonstrar a mensagem de erro. Quando todos os campos requeridos tiverem sido preenchidos e o relatório de royalties estiver corretamente preenchido, salve o arquivo em seu computador. Ao atribuir um nome ao arquivo do relatório de royalties, inclua a identificação do contrato e o período do relatório no nome do arquivo. Por exemplo, este é o relatório arquivado referente ao contrato número 2304471 e o período do relatório vai de 1º de outubro de 2019 a 31 de dezembro de 2019. O nome do arquivo não deve conter caracteres especiais e deve estar em formato XLS ou XLSX, para que seja aceito pela extranet. Para mais informações detalhadas sobre os campos do modelo de royalties, consulte seu guia prático localizado na guia Utilitários. De volta à extranet sob o cabeçalho Selecionar arquivo,
clique em Navegar e encontre o relatório de royalties salvo de seu computador. Então, o nome do arquivo aparecerá em Selecionar arquivo. Para salvar o relatório de royalties, clique no ícone Salvar localizado à extrema direita. Se seu arquivo estiver no formato correto, você receberá a mensagem Arquivo salvo com sucesso. Você pode excluir o arquivo transferido por upload, contanto que ele ainda não tenha sido processado, clicando no X vermelho. Finalmente, clique no botão Validate para validar o relatório de royalties. Se não houver nenhum erro, você verá uma mensagem de confirmação e o status do envio será Processing. Se você tiver inserido dados inválidos ou se tiver omitido informações necessárias, o sistema irá alertá-lo de que existem problemas com seu modelo de royalties. Neste caso, recebemos esta mensagem de erro, porque o campo Tipo de taxa foi deixado em branco. Se receber esse alerta, baixe o novo arquivo gerado pelo sistema clicando em Baixar modelo. Abra o arquivo baixado e modifique as informações incorretas ou em falta, conforme necessário. As linhas destacadas representam áreas nas quais devem ser feitas atualizações. Nesse exemplo, essa linha está destacada porque o campo Tipo de taxa deve ser preenchido. Assim que todos os erros forem resolvidos, salve o arquivo em seu computador e refaça o upload seguindo os mesmos passos mostrados antes. Em nosso caso, também recebemos a janela de mapeamento porque o sistema não reconhece Girls Pajamas. Para concluir o mapeamento, escolha primeiro o nível de mapeamento apropriado. Os valores são One Time somente para envio imediato, Contract para qualquer envio de royalties do contrato imediato e License para qualquer envio de royalties de sua empresa. Em seguida, clique no ícone Binóculos para ativar a tela de pesquisa. Preencha a área de pesquisa com um nome parcial para pesquisar pelo valor correspondente. No meu exemplo, vou inserir o nome parcial Pajamas e clicar em Localizar. Todos os valores correspondentes contidos em seu contrato exibirão a palavra Yes na coluna Válido para contrato. Destaque o valor e clique em Aplicar. Confirme se o valor esperado mostra o valor que você acabou de selecionar e clique em Aplicar. A Rights Logic irá exibir a janela de mapeamento continuamente até que todos os valores não reconhecidos sejam mapeados com sucesso. Observe que agora recebemos a mensagem de Envio concluído, porque não há mais nenhum valor não reconhecido. Agora, o status de envio exibe Processing, pois o arquivo está em análise. Depois que o arquivo for processado, o status exibirá Processed, a menos que tenha sido rejeitado. Consulte o guia prático da Extranet Rights Logic para obter uma lista detalhada de todas as possíveis mensagens de erro e como resolvê-las. Envios. A guia Envios é uma guia somente de leitura, que contém um histórico de todos os envios de relatório de royalties, previsões e detalhes de envios de contatos que você fez. Na parte superior da seção, você pode filtrar por tipo de envio, status e intervalo de datas. Para visualizar todos os envios de royalties, selecione Sales Submission e clique em Pesquisar. Agora você pode ver todos os envios de royalties realizados, o nome da transação e o número do contrato para os quais os relatórios de royalties foram enviados, a data do envio, o status do envio, o usuário que fez o envio, o período de relatório para o qual os royalties foram enviados, todos os valores de controle, o valor dos royalties enviados e todos os motivos de rejeição aplicáveis. Isto conclui o vídeo de treinamento sobre funcionalidade do envio de relatórios de royalties da Extranet Rights Logic. Para mais informações sobre a administração de sua conta ou envio de previsões, assista aos outros vídeos desta série. Como sempre, você pode consultar o guia prático para obter mais informações detalhadas sobre a funcionalidade Extranet Rights Logic.